Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci a Diana no trabalho. Ela era uma mulher interessante, animada, feliz e separada, e com um filho pequeno para criar. Filho esse em estado vegetativo, porque o ex-marido, na hora da raiva, atirou na sua barriga ainda grávida, e por sorte, ela e a criança sobreviveram. Então, para Diana, todo dia era motivo de comemoração, porque a vida havia lhe presenteado com uma segunda chance. Eu gostava do seu bom humor, das suas tiradas. Poxa, eu nunca tinha conhecido uma pessoa tão de bem com a vida como ela. Nasci e cresci dentro da igreja, e nem mesmo ali eu conheci moças tão felizes e agradecidas como a Diana. Talvez seja por isso que eu nunca namorei nenhuma garota da nossa congregação, o que deixava minha mãe um pouco chateada, sabe? Porque ela queria que eu namorasse alguém da mesma fé que a nossa. Enfim, coisas de mãe. Diante da nossa aproximação, eu fui gostando ainda mais do jeito dela. E um dia, eu a convidei para sair, comer uma pizza. E Diana relutou bastante, porque disse que não podia deixar a criança o tempo todo com os pais. Mas eu insisti e falei que seria bem rápido. Diana então ligou para sua mãe e pediu para ela ter um pouquinho mais de paciência com o Toninho, que logo ela estaria em casa. Não sei o que elas conversaram, mas quando a Diana desligou o telefone, parecia mais tranquila e deu bem mais para aproveitarmos a noite. O nosso primeiro encontro foi maravilhoso. E cada vez que Diana abria a boca, mais eu me interessava por ela. A mulher era ligada em tudo o que acontecia no nosso país e no mundo. Qualquer assunto ela dominava super bem. E pensando assim, agora eu conseguia entender que não era à toa que ela ocupava um cargo de grande responsabilidade na empresa. Soube que ela era formada em jornalismo, falava inglês fluente e tinha uma turma de alunos particular. E não contente, ainda estava aprendendo um novo idioma, porque ela dizia que estudo, informação e conhecimento era a base de tudo. E ainda me garantiu que, se eu não fizesse alguma coisa da vida, além de trabalhar, em pouco tempo eu estaria assim, jogado, dentro de um porão, esquecido, sabe? Porque as coisas estavam acontecendo muito rápido e as empresas priorizavam os funcionários capacitados. Ela me fez pensar e por isso eu não hesitei e fui me especializar na minha área. E graças à dica dela, eu recebi uma promoção e um bom aumento de salário. Conversamos bastante e eu voltei para minha casa pensando em tudo no que falamos. E eu me compadeci com a história dela. Poxa, levar um tiro na barriga, grávida, e receber uma segunda chance era um milagre. Pena que a criança ficou em estado vegetativo.
mas Deus sabe de todas as coisas. Comentei o assunto com a minha mãe e ela me disse que ia orar por Diana e pela criança. Ela anotou o nome da minha colega de trabalho e do filho no seu caderno de oração. A dona Jurema, a minha mãe, sempre gostou muito de orar, sabe? Tudo para ela era motivo de oração. Tinham coisas que eu nem achava assim tão importante, mas ela fazia questão de orar. Todos os dias eu perguntava do Toninho para a Diana e ela me dizia que cada dia era uma nova expectativa. Numa sexta-feira, Diana passou no meu setor de trabalho e perguntou se eu gostaria de sair e comer uma pizza. Nossa, eu nem acreditei e falei: Você? Você me convidando para sair? E o Toninho? Ela me disse que o menino ia ficar com a mãe e que podíamos sair tranquilos. Depois do nosso encontro, eu a levei para casa e ali eu ganhei um beijo surpresa. Honestamente, eu nem estava esperando um beijo, até porque eu sabia da luta que era a vida dela e não queria forçar a barra. Mas, já que ela me beijou, por que não continuar? Ficamos ali sentados no carro, nos beijando, que nem vi a hora passar. Só nos tocamos quando a mãe da Diana foi até o carro e bateu no vidro, me cumprimentou e disse que já era tarde. Eu fiquei meio assim, sem ação, sem graça. Mas a mãe da Diana, ela era muito engraçada e divertida, igual a filha. Ficamos o final de semana nos falando por telefone, até porque naquela época ainda não existiam os celulares e todas as suas tecnologias de hoje. Eu estava tão apaixonado por Diana que na segunda-feira, no final do expediente, eu a pedi em namoro. Antes de aceitar o meu pedido, Diana disse que tinha o Toninho e que por ela ter uma criança, as coisas não iriam ser fáceis e que eu precisaria ter um pouco de paciência. E se para mim aquilo não fosse um problema, o namoro entre nós seria maravilhoso. Que problema o Toninho traria para nós? Eu ia ter muito gosto de poder ajudar. Namoramos a semana toda e eu cada vez mais estava encantado. O amor estava no ar. No sábado à noite, eu passei para pegar a Diana, para a gente dar uma volta, mas antes eu quis falar com os pais dela e ver o Toninho. Mas a minha namorada colocou vários obstáculos e disse que o Toninho estava dormindo e se eu fosse lá, eu iria acordá-lo e aí ficaria difícil para a gente sair. Do jeito que ela falou, eu até entendi, mas garanti que no dia seguinte eu queria conversar com os pais dela e ver o Toninho. Diana não gostou muito da ideia, mas acabou cedendo e ficou então combinado que eu almoçaria com a família dela no domingo. O almoço ficou certo para as 2 horas da tarde. Então, eu tive tempo de lavar o meu carro, de passar na padaria e comprar uma sobremesa, porque eu aprendi com os meus pais que a gente nunca pode ir na casa de alguém e não levar nada, porque é uma falta de educação.
Cheguei na casa da minha namorada e fui muito bem recebido, mas eu percebi que os pais e o irmão dela ficaram assim meio desconfortáveis, mas eu fingi que não tinha percebido e deixei seguir o rumo do barco. Dona Elsa e seu Celso aproveitaram que a Diana foi tomar banho e me chamaram para uma conversa mais séria. Na hora eu fiquei assim, meio cabreiro, mas eu quis ouvir o que eles tinham para me falar. O que eu ouvi dos pais dela me arrepiou e me deixou completamente desorientado. Juro que eu não estava esperando uma conversa daquela. Soube que Diana sofreu várias agressões do ex-marido. Ele era muito violento, ciumento, e por conta disso, um dia ele perdeu a cabeça e atirou na barriga da Diana, grávida, de 32 semanas, e fugiu, deixando a mulher em estado gravíssimo. A criança morreu e aquilo mexeu com a cabeça dela. Diana passou por vários profissionais, ficou internada numa clínica, mas logo eles a liberaram, porque disseram que ela não tinha problemas mentais, era apenas um surto traumático e com o tempo tudo se resolveria. A dona Elsa chorava enquanto falava que o Toninho era um boneco. Eu fiquei perplexo. Como? Como uma moça inteligente, uma profissional maravilhosa, competente e de cargo influente na empresa, tinha um problema assim, tão sério daquele jeito? Parecia até mentira. Os pais não sabiam explicar. Eles também queriam uma explicação. Eu fiquei espantado com aquela história, sabe? Que quando a Diana saiu do banheiro e veio até mim, eu me afastei e disse que precisava ir embora, que eu estava com uma dor de estômago insuportável. Deixei Diana sem entender nada e voltei para minha casa antes da hora. E a minha mãe veio me perguntar se o almoço não tinha sido bom. Acabei contando o acontecido para minha mãe e ela me falou que precisávamos orar por ela. Mas eu fiquei com preguiça de tudo aquilo e não fiz nada. Eu comecei fugir da Diana. Ela me ligava e eu sempre inventava uma desculpa, até porque eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha visto ou ouvido uma história igual àquela. Parecia até história de filme. Eu fiquei com medo, eu não vou negar. Nosso namoro de 7 dias acabou. Eu terminei com ela assim, sem dó nem pena. E Diana chorou e queria saber o porquê. Perguntou também se era por conta do Toninho. Senti uma vontade enorme de gritar para ela que aquilo era uma loucura da cabeça dela e que não havia criança nenhuma, que o Toninho era um boneco. Mas eu não achei sadio falar com ela daquela forma. Apenas eu me calei e disse que o fim seria melhor para nós dois. Fiquei meses fugindo da Diana, sem falar que quando ela passava por mim, o máximo que eu fazia era dar um bom dia assim rápido e sair correndo. Certa noite, eu perdi o sono e fui até a sala. E quando cheguei na sala, tomei um susto,
porque encontrei a minha mãe ajoelhada, fazendo suas orações da madrugada. Tentei não fazer barulho, e quando voltava para o meu quarto, assim de mansinho, ela me chamou. Natan, como está a Diana? Você tem falado com ela? Orado por ela? Eu até tentei mentir para minha mãe, mas não consegui. E disse que não só não estava orando, como fugindo dela também. A minha mãe me perguntou se eu estava fazendo a coisa certa e se a minha atitude me dava paz. Eu não soube responder nenhuma das perguntas. Então, a minha mãe me repreendeu por tal atitude e disse que eu não estava agindo como um verdadeiro cristão. E disse mais, que se a moça surgiu no meu caminho, é porque ela realmente estava precisando de ajuda, e não era hora de ser egoísta e pensar apenas em mim. Eu tentei convencer a dona Jurema de que o caso de Diana não tinha jeito e que nem os médicos conseguiam explicar o surto dela. E talvez, com o tempo, ela voltasse ao normal. Mas ela me cortou, perguntando se eu não acreditava em milagres. Na hora eu disse que sim. Então, ela me falou que eu estava sendo hipócrita e teimoso. Hipócrita? Teimoso eu? Imagina, eu sempre acreditei em Deus. Mas é que, naquele caso, era tudo muito estranho. Enfim, minha mãe disse para eu fazer uma campanha de oração pela moça. Dei ouvidos a ela e juntos iniciamos uma campanha pela minha ex-namorada. Nas primeiras semanas de oração, Diana ficou doente todos os dias. Cada dia era uma coisa, e no meio do expediente, ela saía para ir ao médico. E eu, ali de longe, só ficava espiando os movimentos dela. Queria saber tudo o que acontecia com ela. Aos poucos, eu fui me aproximando novamente e cheguei a convidá-la a ir à igreja. E como ela disse que estava enfrentando uns problemas de saúde repentino, a igreja seria um bom lugar para se ir. A empresa onde trabalhávamos ficava próximo das nossas casas, então dava tempo da gente sair do trabalho e ir à igreja. Diana foi todos os dias ao culto e ela estava gostando, conhecendo pessoas. Gostou muito da esposa do pastor, com quem se abriu e teve uma grande ajuda espiritual. Voltei a pedir Diana em namoro outra vez e disse que agora seria para valer. Eu queria que ela frequentasse a minha casa da mesma forma que eu frequentaria a casa dela. Eu percebi que a minha namorada começou a falar menos do Toninho. Já não comprava mais roupinhas de bebê quando passávamos em algumas lojas e nem ficava ligando toda hora para a mãe para saber da criança. Um dia, eu criei coragem e perguntei para Diana sobre o Toninho. E ela olhou para mim desconcertada, com os olhos cheios de lágrimas, e me falou que o Toninho não existia e que ele tinha morrido ainda na barriga dela. Eu senti dó dela naquele instante.
Diana disse que inventou toda aquela história porque era uma forma de dizer ao filho que ela não teve culpa do acontecido e que, se ela pudesse, daria a vida dela por ele, e que a dor do luto era como uma faca fincada em seu coração, e por mais que ela tentasse sair, era impossível, e que ela sangrava todos os dias. Mas depois que começou a frequentar a igreja, ouvir a verdade, ela percebeu que não podia mais continuar naquela mentira que a fazia sofrer tanto. Era hora de deixar o rio seguir seu curso. Sei que Diana disse tantas coisas que me fez repensar o verdadeiro sentido da vida. Choramos juntos, porque eu não aguentei ver a minha namorada se derreter em lágrimas. Deus foi trabalhando na vida dela e com as suas próprias mãos, sem ninguém dizer uma só palavra, ela doou o boneco, as roupas do bebê, o bercinho, o guarda-roupa e se desfez do quarto da criança. Diana se libertou do luto e viveu muito tempo ajudando outras mulheres com problemas iguais ou parecidos com o dela. Me casei com a Diana e tivemos um filho, Isaac. E quando o nosso filho fez 18 anos, nos deu um neto, o nosso amado Mateuzinho. Em 2020, Diana nos deixou devido ao Covid e foi viver com os anjos. Mas antes da sua partida, ela olhou para mim e me agradeceu por eu não desistir dela, e que quando eu surgi, eu a tirei da escuridão e mostrei a luz que ela tanto precisava ver no fim do túnel.